Família, seja bem-vindo no nosso canal, nossa realidade MZ. Senhoras e senhores, deixa teu like e partilha o vídeo, comente para encontrar mais pessoas que estão fora, que ainda não viram esse vídeo. Deixa teu like e comenta para nos ajudar o vídeo ser mais reproduzido, mais enviado com o YouTube. Senhoras e senhores, pela primeira vez a nível nacional, as redes sociais está a ser esmagado, sim, esmagado pelo Venâncio Mondlane. Vamos ao vídeo. Posso? Não, ainda, sim, por favor. Temos ainda Mas... uma pergunta do nosso painel, desculpem, do Armindo, desculpa, tem uma pergunta muito específica. Por favor. Onde que está? Está ali. Por favor, desculpa a minha distração, desculpa também. Desculpa também, desculpa a minha distração. Não, desculpa também. Ia esquecer, 80% da população economicamente ativa é muito arriscado. Desculpa também de ter incomodado. Antes queria parabenizar o Venâncio Mondlane pelo esse desafio nobre de concorrer a essas eleições e saudar toda a plateia. Moçambique tem vindo nos últimos anos a testemunhar um crescimento sem precedente da economia informal. Para testemunhar isso, só basta sair aqui na rua, vamos ver quantas pessoas estão a vender bolachas na estrada. Mas também fora disso, o Instituto Nacional de Estatística já diz que mais de 80% da população economicamente ativa está na economia informal. Por outras palavras, quase todos os moçambicanos têm um pedacinho do setor informal na sua família. Agora a questão que eu coloco é, diante desta realidade, caso seja eleito, vai se conformar com a situação? Caso não, o que vai fazer e como vai fazer? Obrigado. Ok, muito obrigado, mais velho, pela pergunta. Só espero que depois não aconteça o que aconteceu no programa passado, que alguém dizia assim, não é para fazer cópia do manifesto da autarquia que essa eleição geral. Então, esta matéria, como do setor informal que o município lida com isso, espero não confundir as águas, né? Mas relativamente a isto, eu acho que é uma pergunta de fato interessante, porque traz aqui um dado de fato até que leva-nos à reflexão. Porque os dados do Ministério do Trabalho sobre a situação do emprego em Moçambique diz que Moçambique só tem 20% de desempregados. Então, está dando um dado que eu também concordo, mas é só para dizer que é um assunto para a gente refletir. Como é que os dados oficiais do Ministério do Trabalho dizem que só temos 20% de desemprego, mas está provado que temos 80% da população economicamente ativa no setor informal? Bom, mas a resposta para isso também é muito simples. O que acontece é que os inquéritos sobre o emprego, na verdade, não são inquéritos sobre o emprego, são inquéritos sobre o trabalho. Portanto, eles fazem inquéritos e procuram saber, uma das perguntas sacramentais que é feita é: qual a atividade que você desempenhou nos últimos 3 dias? Então a pessoa diz, ou vender crédito, ou vender amendoim. Eles entendem que a pessoa estava a trabalhar, então é colocado nas pessoas que têm emprego, lógico. É por isso que no fim, o Ministério do Trabalho diz que só 20% é que não trabalha. Quer dizer, tem que encontrar mesmo daquelas pessoas que estão tão conformadas que perguntam durante 2 dias, está no muro, não está a fazer mesmo nada. E nos últimos 3 dias também não fez nada. Então são esses que são considerados como o desemprego em Moçambique, esses 20%, né? Então, mas em relação a essa questão aqui, de fato é importante. Uma das questões é preciso encarar o setor informal como um setor chave para a nossa vida económica e social. E não hoje a percepção que se tem do setor informal é sempre de uma área como se fosse uma área subversiva, como se fosse uma área a combater, como se fosse alguma coisa que constitui uma nódoa para o país. Então temos que acabar, quase que a percepção é de combater o setor informal. Portanto, é preciso agora entender o setor informal como um parceiro do próprio Estado. Um parceiro para as nossas políticas de desenvolvimento, das nossas políticas económicas.
Então, uma das questões importantes, de fato, é a inventariação. Nós temos de saber quem são essas pessoas que estão no setor informal, onde é que elas praticam essas atividades, e porque a partir disso também até é benéfico para o Estado, porque as taxas são cobradas a estas pessoas e neste momento só em uma inventariação a gente nunca tem certeza se aquilo que foi cobrado é exatamente o que devia ser cobrado. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, alguns dizem que é preciso converter o informal em formal, mas é muito problemático, não é uma medida assim tão simples, mas é preciso dar um reconhecimento a essas pessoas. Uma das medidas que eu pessoalmente tinha pensado nisso, isso já não é do manifesto, não é do grupo, mas uma ideia mesmo muito pessoal, é a atribuição de um operador informal autorizado. São um operador informal autorizado no sentido de que não tem uma licença formal como um alvará, mas ele é reconhecido pelo Estado como um agente econômico, apesar de estar no setor informal. Isso é uma forma também de valorizar e também a partir dessa valorização nós podemos fazer um link com também a proteção social, que muitas vezes este é outro problema que tem. Há pessoas que estão no setor informal, eu pessoalmente conheci várias, porque é uma das áreas que ao longo da minha vida tive muitas batalhas em defesa do pessoal do setor informal. Há pessoas que estão no setor informal há 40 anos, que já formaram filhos que têm mestrado, outros têm PhD, alguns já estão a caminho do cátedra, mas a mãe ainda está no setor informal. Portanto, significa que é uma atividade fundamental e até digo mais, é uma atividade que até serve de escape e de alívio para a estabilidade social do país. Porque se esta gente não estivesse no setor informal, imagina o potencial de instabilidade para um país ter todas essas pessoas sem absolutamente fazer nada. Então, o setor informal, na verdade, até um alívio, é um benefício para o Estado e para a estabilidade social e económica. Então é preciso começarmos a criar instrumentos que valorizem essas pessoas e também que lhes garantam algum sustento no futuro. Portanto, há a proteção social, a contribuição para a segurança social, isto é extremamente importante. Encontrei senhoras que me viram nascer, que estavam no setor informal, eu fui-lhes encontrar agora, adulto, por exemplo, num dos mercados que eu estive numa batalha lá durante 6 meses para as defender, ela já com cabelos brancos, viu-me crescer e ela continua lá. Eu a perguntar, mas depois disso o que é que fazes? Só Deus sabe, isso não pode acontecer. Então, esta questão da proteção social, da segurança social é extremamente importante, o reconhecimento da atividade, a inventariação dessas pessoas e a atribuição de um reconhecimento do Estado pelaquela atividade. Isto é importante. Agora, há outros aspectos, naturalmente, aspectos do ordenamento, onde é que devem ficar, onde é que não devem ficar. Isso é outra questão. Mas em termos de filosofia de encarar o setor informal, para mim era esta. E a partir deste cartão do operador do setor informal autorizado, o que isto vai permitir? Vai lhe permitir também ter acesso a fundos específicos que existem nos municípios, que é para atividades da dimensão que eles praticam. Então, a partir deste reconhecimento, a partir deste cartão, podem chegar no município e concorrer, por exemplo, para os fundos das iniciativas locais, que é um fundo que existe, que está lá. Não é? Então, podem concorrer, podem fazer crescer os seus negócios com alguma tranquilidade. Então, é preciso que eu, em termos gerais, criar mecanismos de garantia, de proteção desta atividade, porque é uma atividade extremamente útil para a estabilidade do país. Só para terminar, há um relatório de uma organização de mulheres, acho que chama-se WILSA, espero estar a pronunciar bem, WILSA com W-I-L-S, que produziu um relatório sobre as mulheres do setor informal durante o período da Covid-19. É impressionante, impressionante. Naquela altura que estávamos todos, como se diz? Não é quarentena, estávamos, qual é o termo? Estávamos confinados, mas o termo não é esse, estávamos, não é quarentena, toda a gente já se esqueceu, o Covid passou há muito tempo. Então, tudo bem, naquele período em que tínhamos restrições de estávamos confinados, o estudo mostra uma coisa, um dado extremamente importante. Diz que durante o período da Covid-19, 80% das famílias na cidade de Maputo foram sustentadas pelo trabalho das mulheres do setor informal. Significa que se estas mulheres elas não estivessem a trabalhar no período que era proibido trabalhar, portanto, trabalharam de forma que ilegal, furaram o cerco.
para alimentar as suas famílias. Significa que teríamos uma tragédia humanitária durante o período da Covid-19 aqui na cidade de Maputo. Portanto, foram essas mulheres do setor informal que sustentaram 80% da economia da cidade de Maputo. Portanto, isto é brincadeira, é um assunto sério. Então, é preciso, de facto, valorização, é preciso, de facto, trabalhar com o setor informal como um parceiro do Estado, como um parceiro da estabilidade económica e social. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, voltamos ao público. Já tinha anunciado as regras. Não há comentário, nem discurso, perguntas diretas. Vamos ouvir 1, 2, 3 aqui para começar. Sim. Boa tarde. Agradecer ao nosso candidato por ter nos dado esta oportunidade. Diga o nome. Lá em cima, Celeste Nobela, ativista social. Já agradeci a presença, ao mesmo tempo, esta oportunidade. Escutei atentamente a apresentação e o comentário que fez em relação à educação. Percebi que, de facto, deve-se valorizar e priorizar o ensino primário, particularmente tornar o pré-escolar obrigatório. E mais adiante, comentando, fez menção ao saber fazer, o desenvolvimento de competências, que serão as mesmas que, num outro comentário em relação à situação social e econômica, falou de se priorizar iniciativas privadas, financiando essas iniciativas que serão o embrião para a promoção de emprego. Mas não percebi como é que o saber fazer, uma vez eleito, se for, que estratégia, que abordagem o setor de educação vai olhar para o desenvolvimento de competências, do saber fazer. Fez menção do Torno Fresa. Também podemos falar dos eletricistas, dos mecânicos, construção civil, que serão esses que vão criar, de facto, o emprego. Mas como é que isto será abordado pelo sistema como educação? E olhando que hoje não temos o ensino técnico básico, temos a partir do ensino médio. Como é que o seu governo irá olhar para esta questão de ensino técnico? E particularmente para as nossas mulheres. Como é que o ensino geral primário vai começar a interessar as nossas raparigas a desenvolver habilidades para um dia virem a ser elas a fazer um drone? Por favor, por favor. Obrigado. Este primeiro exemplo não é bom exemplo, né? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Belmira Mulhani e também sou pesquisadora social. Uma das grandes ações feitas no último período é a aprovação, por exemplo, do Fundo Soberano, quando falamos da gestão da coisa pública, sobretudo advindo da exploração de recursos naturais. Gostava de saber qual é o modelo de gestão que o Venâncio Mulhani, eleito como Presidente da República, imprimiria para evitar que se tornasse mais um saco azul para alguma minoria da nossa sociedade. E as duas seguintes perguntas são um pouco polêmicas, mas têm que ver com direitos humanos. E queria perceber qual seria o seu posicionamento em relação às minorias sexuais, que até agora estamos numa penumbra em termos de legalização ou não. E também em relação às mulheres trabalhadoras de sexo que têm vindo a aumentar nas principais cidades do nosso país. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Que ações irá empreender? Obrigada. Boa tarde. Sim, boa tarde. Também parabenizar por esta belíssima explanação. Eu tenho algumas perguntas um pouco mais pessoais. E a primeira é,
como é que o Venâncio pensa em fazer tudo isso e mais, caso seja eleito, se não tiver bancada, sendo que não vai ter bancada na Assembleia da República, e se esse plano, esse manifesto é execuível para implementar em 5 anos. E se perder, qual vai ser o futuro político do Venâncio Mondlane e o que é que está a pensar em relação àquelas pessoas que o acompanham, sendo que acompanhamos algumas delas até perderam emprego, eram vereadores, etc. E sendo o Venâncio Mondlane alguém que vive política de forma bastante intensa, tenho estado a acompanhar nos últimos 11 anos, foi eleito para vários órgãos, mas em todos eles, em todos os cargos que foi eleito, não terminou o mandato, que garante que, eleito como Presidente da República, vai exercer o seu mandato até o fim. E mesmo a terminar, nas suas entrevistas, tem considerado que, no âmbito da redução da despesa pública, vai eliminar alguns cargos que tem, nas suas próprias palavras, considerado de inúteis, como são eles, secretário de Estado, vice-ministro e, numa entrevista recente, também, de alguma forma, secretário permanente e associou também os deputados da Assembleia da República. Quase todos esses órgãos estão representados, fazem parte da Constituição da República. Por que os considera de inúteis? E terá assessores, conselheiros no seu governo? Obrigado. Damos tempo para a resposta, faz favor. Uma resposta, são 3 perguntas. Tudo bem. Muito obrigado. Sim. Bom, primeiro acho que foi a Mana Celeste. Já colocou questões aqui, fez muitas questões que colocou, mas bom, vi no fim, depois deu digamos assim, um enfoque, uma matéria que também me preocupa, é o ensino técnico. É o ensino técnico. Esta, eu acho que foi uma das, um dos, não vou dizer de erros, aqui eu me atrevo a dizer que foi um dos piores crimes de gestão governativa que foi cometido. De fato, eu pessoalmente fiz uma visita, estou a falar de mais ou menos, foi há um ano e meio, a uma escola, a um instituto de formação básica técnica, está aqui perto, é Mumemo, da Igreja Católica, né? Que é o Instituto de Formação Técnica Francisco de Assis. Eu aconselhava muitos estudantes que ainda não percebem esta discussão irem fazer uma visita a este instituto que está aqui pertinho. Eu tenho certeza que muitos vão cair, onde voltar em lágrimas, onde voltar em prantos. Porque, de fato, é um crime que foi feito com esta medida de eliminação por via de um decreto. Isto nem foi uma lei, também não sei como é que a gente deixa passar esse tipo, foi um decreto que eliminou o ensino técnico básico. E a pergunta é, como é que é possível alguém frequentar o ensino técnico médio sem ter passado pelo ensino técnico básico? Mas isso foi uma medida governativa, está aí. E eu estou a falar deste instituto por quê? Porque era um dos melhores institutos que nós tínhamos na província, que alimentava a província de Maputo e a cidade de Maputo. Muitos dos negócios que vocês forem ver ao longo da circular, de ferragens, soldadores, mecânicos, muitos deles próximo da Nova Facim, a maior parte daqueles jovens foram formados naquele Instituto Francisco de Assis. Portanto, alimentou vários ofícios, vários negócios. E hoje aquilo está fechado. Fui lá fazer a visita, tens máquinas de tecelagem, tens muita maquinaria, custou muito dinheiro ao Estado e aos contribuintes, que está pura e simplesmente abandonado. Até tem teias, tem aranhas, tem capim a crescer na sala de máquinas. Aquilo, de fato, é muito triste. E é uma das áreas que é fundamental para o desenvolvimento deste país. Porque o nível de formação média no nosso país, a gente sabe, é muito modesta. Então, os negócios mais acessíveis para nós começarmos a entrar no mercado, exatamente estes negócios que têm a ver com os ofícios. E matou-se exatamente aquilo que seria o maior potencial do país para se resolver o problema do emprego.
Então, uma das medidas é, de fato, restabelecer o ensino técnico básico e revogar este decreto, que é um decreto criminoso para o país. Esta é uma das medidas. Portanto, isto é realmente essencial. Acho que colocou uma questão fundamental para o nosso país, porque às vezes as pessoas têm a noção e sabem que não está a haver investimento no ensino técnico, as pessoas não percebem por que isto está a acontecer. Então, que todo mundo fica a saber que há um decreto que eliminou o ensino técnico básico. Mas todas as vezes que nós temos planos quinquenais, fala-se de artes e ofícios, não sei o quê, para pôr no papel e encher páginas. Mas na prática está-se a matar as artes e ofícios, está-se a matar o ensino técnico, que é fundamental para aquilo. Então, diria que seria mais ou menos isto que estaria aqui a dizer, mas também falou da questão do emprego, que foram muitas questões colocadas, a questão do emprego, mas eu acho que a questão do emprego tinha mais ou menos referido, que, por exemplo, esta questão que estou aqui a falar, se nós reativarmos o ensino técnico básico, logicamente vais ter muito mais ferragens do que aquelas estão ali, vais ter muito mais soldadores, vais ter muito mais mecânicos, vais ter muito mais estilistas, e ensino técnico também não é só essas artes que a gente costuma, também estes miúdos que fazem design, estes estilistas, também fazem parte, né? Estes cursos modernos que andam por aí. Então, queria só alertar que ficamos só com 10 minutos. Está bem, 10 minutos. Então vou saltar aqui para a minha irmã Monjane. Fundo soberano, como não tornar o Fundo Soberano no saco azul? Sim, quer dizer, uma das questões de não tornar o Fundo Soberano no saco azul é preciso que a gestão do Fundo Soberano não seja exatamente nos moldes em que os que têm maioria parlamentar aprovaram, não é? Tu não podes ter um Fundo Soberano em que a preponderância das pessoas que estão na gestão do Fundo Soberano sejam do Executivo. Não pode. O Fundo Soberano tem que ser profissionais, pessoas altamente qualificadas, íntegras e que tenham conhecimentos e experiências de gestão. Isto é que tem que ser colocado, mas tu tens muita política no Fundo Soberano. Se fores a ver a composição da gestão do Fundo Soberano, tens muita política ali. E o Fundo Soberano não precisa de política, não precisa de partidarismo. É um assunto técnico, é um assunto de gestão, porque o Fundo Soberano, na verdade, o que é? Os grandes países, por exemplo, como a Noruega, que tem um dos maiores fundos soberanos do mundo, você não encontra dinheiro lá. Eles podem dizer que nós temos 4 trilhões de dólares. Você não vai encontrar 4 trilhões de dólares nos bancos. São 4 trilhões de dólares em títulos, em investimento. Portanto, eles têm investimento no mundo inteiro. As grandes refinarias que andam no mundo têm investimento da Noruega. É investimento. Então, significa que é preciso pessoas que entendem de investimento, que entendem da análise de risco, que entendem da análise financeira e económica. Não politiquice, não partidarismo. Que nós estamos a fazer aqui, com o risco do nosso Fundo Soberano, acabar como aquele da Angola também acabou. Então, é importante reestruturação, rever a lei do Fundo Soberano, tornar o Fundo Soberano uma gestão mais profissional, mais técnica, mais, digamos assim, mais científica, não o que está a acontecer agora. E também outra coisa, é grave ainda, associar o Fundo Soberano ao Banco de Moçambique é outro erro também que foi colocado, porque o Banco de Moçambique agora decidiu que ele não é escrutinável, não é auditado. Mas o próprio Banco de Moçambique audita os bancos, penaliza os bancos. Qualquer erro que o banco comete está a ser penalizado. Portanto, é um especialista em auditoria, mas que nega ser auditado num país democrático. Que grande contradição. Portanto, acho que isto é que tem que ser feito. Outras perguntas que foram feitas para mim, pessoalmente, como é que vai ser esta de ser candidata a presidente, depois de não ter bancada? Bom, eu acho que se calhar até foi um livramento, um desafio estar numa situação dessas, né? Porque bem, a gente está aqui sempre a defender que é preciso buscar pontes, buscar consensos, buscar inclusão, por aí fora. Quando você tem um partido, você já está um pouco dificultado de levar esse teu ideal de inclusão ao extremo, porque quando você quer fazer isso, há alguém do partido que diz que isto aqui é nosso. Então, quando você já não tem essa limitação, está mais aberto para intermediação, para negociar. As bancadas estiverem lá, a gente senta, a gente vai definir quais são as prioridades para o país, como é que é possível nós chegarmos a um consenso, vamos definir aquilo que é importante, mais livre, né? Se calhar. Portanto, estou a ver também o aspecto negativo dos ataques que sofremos, né? Também tem algumas coisas boas que podemos tirar disso. Bom, como é que ao longo de 5 anos, e o que vai ser das pessoas que te acompanharam, que acreditaram em ti, que perderam o emprego, por aí fora? Bom,
Se às vezes está a acontecer isso com essas pessoas agora, eu já venho há mais de 10 anos a perder tudo para este povo, né? Então, se calhar também estão a começar uma boa carreira nisso de perder as suas coisas em favor dos outros, né? Então, se calhar daqui a 5 anos estarão catedráticos, mestrados e PhDs de você dar mais do que receber, né? Então, a vida é assim, a gente entra em vida pública, a gente faz um combate em favor dos outros, da justiça, você tem que estar preparado para perder. Você tem que estar preparado para perder. Então, é uma lógica de quem não quer perder, então não se mete na política, quem não quer perder não entra em direitos humanos, né? Quem não quer perder não entra, digamos assim, em defesa do bem público, né? Então, faz outras coisas que não sejam essas, né? Eliminação dos cargos, vice-ministros, por aí fora, como é que isso vai ser? Não, nós sabemos muito bem que o contexto é que estes cargos surgiram, né? Estes cargos aqui, sobretudo o secretário de Estado, surgiram como um elemento para travar o processo normal da descentralização. A gente sabe em que contexto é que isso surgiu. Algumas das leis, até que a lei, uma delas, porque aquilo é um conjunto de leis sobre a descentralização, que fala sobre o secretário de Estado, é considerada como uma lei inconstitucional. Totalmente inconstitucional. É por isso que o Weiner, que acho que é isso, um dos estudiosos diz que este processo da descentralização, na verdade, no fundo, não é muito bem uma descentralização, mas é a descentralização do centralismo. Quer dizer, a gente fala da descentralização, mas o que estamos a fazer é expandir o centralismo para as províncias, para os distritos. Portanto, é absolutamente inútil o secretário de Estado. Não são funções que ele desempenha que, na verdade, até são uma contradição com a autonomia que nós queremos dar às províncias. Veja só, os governadores, eles têm responsabilidade dos problemas da província. Os benefícios da província estão com o secretário de Estado. Significa tudo para responder ao governo central. Na floresta, quem responde pelo capim, pelas queimadas, pela população que está desamparada, é o governador. Os problemas todos são do governador. Mas quem responde pela madeira, que dá dinheiro, os minerais, é o secretário de Estado. Então, é realmente algo execrável. É para acabar com aquilo, não tem como. Portanto, é contra a corrente de todo o processo irreversível de dar autonomia às províncias, tem que ser eliminado. Vice-ministros também não têm nenhuma função. Se a gente retirar os vice-ministros todos, os ministérios vão funcionar melhor. Portanto, mas quem vai, na ausência do ministro, responder por isso? Tanta gente para responder a várias áreas. É por isso que, por exemplo, eu nunca concordei que o Presidente da República tinha que ir a uma conferência internacional sobre as florestas de Miombo. A floresta de Miombo é um problema técnico para o Diretor Nacional de Terras ou de Florestas. Não é para um presidente sair da Ponta Vermelha, pegar o avião presidencial, ir às Nações Unidas e sentar para ver assuntos da floresta do Miombo. Quer dizer, temos que acabar com essas coisas, né? Então, e outra coisa que eu falei também, se calhar aqui alguém ontem mandou-me um e-mail e disse que você foi exagerado, falou de institutos. Há vários institutos, são muitos institutos, que de fato são de uma total inutilidade. E um dos institutos que é de uma inutilidade total, que tem gastos muito elevados, é o IGEP. E eu voltei a repetir isso aí ontem. Mas como é que vamos gerir as participações do Estado? Mas gerir a participação do Estado como se o Estado está falido. É aquelas empresas todas só estão a trazer prejuízo todos os anos ao Estado. E você vai colocar uma estrutura complexa de uma administração para gerir a falência. É incrível, não? Então é pegar essas áreas todas e criar uma direção no Ministério das Finanças, que é uma direção nacional de participações do Estado. Fica lá dentro, fica sendo gerido como um diretor e a sua equipa, acabou. E retiramos aqueles regalias todas que têm os PCAs, os administradores executivos e não executivos. Todos eles já ganharem dinheiro. Bom, não temos mais tempo, sei que há muitas mãos, mas estamos em televisão, o tempo em televisão é exato, não há como torná-lo elástico, lamento muito, mas foi uma boa interação. A ideia era mesmo essa, dar um espaço ao candidato para, com o público presente, explicar.